Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Estamos começando a partir de agora o nosso OAB na TV, também com transmissão para o Instagram da TV Alba e da OAB Bahia. O programa é exibido todas as quintas-feiras, programa de estreia, 13h30, aqui na TV Alba. E, lógico, a gente também está conectado pelas plataformas, pelas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Alba. Vai lá, digita direitinho, já se inscreve, ativa notificações, que você vai estar sempre bem informado, não só dos nossos programas, como também das notícias do Legislativo Baiano. No nosso OAB na TV de hoje, eu estou aqui com o meu convidado, ele é o doutor Marcos Magalhães. Doutor Marcos, gente, é membro da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente na OAB Bahia. Quero dar as boas-vindas. Obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente, doutor Marcos. Obrigado, sou eu quem agradeço. Satisfação. É importante a gente falar sobre esse tema, né? Cuidar das crianças, dos adolescentes. Eu estava vendo aqui os dados da nossa pauta, e aí você que nos acompanha, já atualiza, a gente tem 157 crianças disponíveis, né, para adoção, para apadrinhamento ou acolhimento aqui na Bahia. Você vê esse número, você acha que é um número razoável? Que é um número pequeno? Que são muitas crianças? Participe com a gente, interagindo e dando sua opinião, porque quando a gente fala de acolhimento, de apadrinhamento, de adoção, já gera na sua cabeça, não é tudo igual? O que é isso? E é justamente o que o doutor Marcos vai explicar para a gente. Eu quero começar já tirando essa dúvida, doutor Marcos. Qual é a diferença entre apadrinhamento, adoção ou acolhimento? Tá ok. Existem previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente modalidades de guarda. Então, a guarda, ela ocorre quando alguém que não possui o vínculo afetivo, ou não é detentor do poder familiar, não tem o considerado poder familiar em exercício, pode se responsabilizar por uma criança ou adolescente no nosso país. Então, a guarda, ela é temporária, digamos assim, ela é a mais simples de ser deferida. Uma avó pode ter a guarda dos netos por conviver com ele, e isso não interfere na questão do poder familiar. A tutela e a adoção são situações diferentes. Então, a questão do poder familiar, no caso da tutela, ela está incerta, a gente não sabe quem seria o responsável, então o juiz defere a alguém a tutela de uma criança ou adolescente, essa pessoa se responsabiliza num grau maior. E a adoção é uma outra situação de colocação em família substituta, mas considerada definitiva. O momento em que alguém finaliza o processo de adoção e a decisão transitou em julgado, além de deter o poder familiar, isso não pode mais ser revertido. E a criança ou adolescente ganha uma nova família. Inclusive, no registro de nascimento, que é novo, não consta nenhuma referência à família anterior. Diante dessa situação, existem crianças e adolescentes que estão numa situação de acolhimento. O acolhimento ele pode ser familiar ou institucional, mas não é nem guarda, nem tutela, nem adoção. Então, existe um perfil, um quantitativo que você falou aqui no estado da Bahia, mas como essa lógica de acolhimento institucional e colocação de crianças disponíveis para adoção ela é controlada em âmbito nacional, existe um cadastro nacional de adoção. Essas crianças são aquelas que não foi imediatamente ou rapidamente assegurado nem guarda, nem tutela, nem adoção. Então, o poder público se responsabiliza por elas, colocando elas em unidade de acolhimento institucional, chamados abrigos. Sim. E algumas cidades têm o programa chamado Família Acolhedora, que coloca essas crianças não em abrigos, mas em famílias. Nesses dois casos, o que é que o Estado tem que providenciar? A adoção o mais rápido possível. Ou devolver para alguém da família, ainda que não sejam os pais biológicos, a família ampliada, que é o ideal, ou assegurar o processo de adoção para elas não ficarem para sempre nessas unidades. Na sua opinião, como é que está esse papel do Estado para encaminhar essas crianças para adoção? A gente vê muitas famílias, né, que até bem estruturadas. Hoje a gente tem também a questão, né, dos homossexuais que estão também, né, no processo de busca de adoção. E aí eu queria saber como é que está essa situação hoje. O tempo médio, né, que as famílias conseguem para adotar essa criança, números e panorama desses dados. Perfeito. É fácil acessar hoje o panorama jogando no Google, né? Sim. SNA, o Sistema Nacional de Adoção do CNJ. E é uma pergunta interessante. Hoje, o número de crianças em situação de unidade de acolhimento institucional, o CNJ como coordena e define que deve ser em âmbito nacional, né? Essa questão da adoção. Ele traz hoje um quantitativo de cerca de 4.000 crianças disponíveis para adoção, já estão disponíveis, aguardando um processo de adoção, então serem colocadas em família substituta, e 32.000 pessoas aptas a adotar. E você vai dizer assim, gente, mas é 8 vezes mais gente querendo Sim. adotar
do que crianças disponíveis para adoção. Por que a matemática não fecha? E ela não fecha há muito tempo. Por quê? Porque a maioria dessas 4.000 crianças disponíveis para adoção, mas que não são, né, adotadas, elas têm um perfil que dificulta o processo de adoção. Então, via de regra, são crianças com mais idade ou que têm grupos de irmãos, né? Ela tem irmãos em situação de acolhimento, aí já dificulta para quem quer adotar. Ela fala, eu tenho condição financeira para uma, mas talvez não tenha para dois. Pessoas disponíveis para adoção, mas que têm algum tipo de doença, alguma deficiência também, sim, inclusive estágio crônico, são variadas. Isso pode ser para as famílias que vão adotar considerado como um gasto elevado, elas ficam até com receio de não ter condições. E existe uma questão também histórica relacionada a um desejo de perfil de crianças que sejam parecidas com quem está adotando. Então, na maioria... Recém-nascidos, né? Pouca idade. Mas aí eu estou centrando na questão um pouco étnico-racial, que tem sido mitigada nos últimos tempos. Por quê? Porque os programas de adoção, situados na vara da infância, promovem um processo de sensibilização, orientação às pessoas que querem adotar, tentando desconstruir isso. Claro. E dizendo que a adoção é que nem gravidez, a gente não escolhe quem é que vai chegar. Então, que se faça um esforço para adotar sem escolher. Então, é isso. Basicamente, se você define o perfil da criança que você quer adotar, você está sujeito a esperar um pouco mais. Por quê? Porque a maioria das crianças que estão aptas à adoção em maior quantidade tem esse perfil que eu falei, que são consideradas crianças e adolescentes com um perfil mais difícil, menos propenso à adoção. Se todo mundo quisesse, sem escolher perfil, a gente fecharia rápido. Como eu disse, são 8 vezes mais pessoas querendo adotar do que o número disponível para adoção. Você me perguntou do tempo de adoção. Isso varia também, embora haja uma centralidade do ponto de vista de dados, de consolidação do procedimento e de controle do cadastro. Cada comarca tem a sua vara da infância que promove o processo. Então, isso vai variar. Em média, aqui na Bahia, a gente tem 1 ano e meio, mais ou menos. Se as pessoas não fizerem tantas exigências, elas conseguem promover, assegurar, né, e finalizar o processo de adoção. Muito bem, eu quero repetir para você que está em casa o portal da adoção no CNJ. Você vai lá, coloca portal da adoção no Google e você vai ter os dados reais, né, para você saber como é que está a situação da adoção na Bahia e no Brasil, né? No Brasil. E lá também pode ser cadastrado, doutor Marcos, para... Lá você vai ter todas as orientações. Sim. O cadastro é feito na Vara da Infância e Juventude, que também dá todas as orientações, mas lá você tem clareza sobre dados, as estimativas, tudo como é que está funcionando em âmbito nacional. Um primeiro passo mesmo, né, para quem está começando a desenvolver essa ideia de adotar uma criança. Doutor Marcos, a gente conversou aqui e falou, né, sobre essas modalidades, sobre o apadrinhamento, sobre o acolhimento. Em se tratando assim do apadrinhamento, por exemplo, eu sei que tem algumas modalidades. E aí até fica bom para você que está em casa, que quer também apadrinhar alguma criança, vai ter aqui os esclarecimentos necessários. Quais são as modalidades? Certo. O apadrinhamento é uma estratégia definida no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e regulamentada, porque está previsto em lei, né? Ele está regulamentado aqui no estado da Bahia através de um ato chamado Ato Conjunto, número 15 de 2017. Ele foi expedido pelo Tribunal de Justiça, pela presidência do Tribunal de Justiça, e ele define, então, os parâmetros para que possa haver o apadrinhamento. O apadrinhamento, então, ele é uma possibilidade de você contribuir com essas crianças que estão em situação de acolhimento sem ser adoção. Então, de antemão, precisa ficar claro que as pessoas que vão apadrinhar, elas estão com o intuito de contribuir com o desenvolvimento dessa criança ou adolescente dentro das unidades de acolhimento, que são essas que têm dificuldade de serem adotadas. Então, são perfis, assim, que a gente fala de longo tempo de institucionalização, mas sem perspectiva de adoção. Inclusive, se essas pessoas quiserem adotar, elas têm que se desligar do programa de acolhimento e submeter à fila, como todas as pessoas querem adotar. E as modalidades desse apadrinhamento, isso é interessantíssimo falar também, são 3. Esse ato que regulamenta, inclusive, define essas 3 categorias. A primeira é afetiva, então você ficaria mais próximo, você contribuiria para a convivência familiar e comunitária dessa criança, porque a legislação assegura que o padrinho afetivo possa estar com a criança, tudo aí previsto no plano. Fora dessas unidades, fora das final unidades, de semana. finais de semana, férias escolares, perfeito. Ótimo. E, inclusive, além de passear, sendo uma pessoa próxima. Então, o planejamento vai prever a quantidade de visitas, né? E essa criança sente que ela tem alguém próximo dela
além, né, dos profissionais e das outras crianças ou adolescentes que estão ali no abrigo, que olha por ela, que está próxima, que é um bom amigo. Constrói laços mesmo, né? Constrói laços, isso que você acabou de falar, é o espírito. Hoje, o conceito de família, ele não é biológico. O que define família é afeto. Então, se você tem pessoas próximas a você, e de verdade isso, existe um entendimento jurisprudencial, com as quais você confia e tem um nível de afinidade muito grande, e elas são mais presentes em sua vida, às vezes, do que seus pais ou outros familiares. Então, isso já é um elemento para a gente considerar. É sua família. A ONU, ela tem um conceito de família que fala, família é gente com quem se conta. Gente com quem se conta. É o conceito mais bacana que eu acho, né? Então, a dimensão do padrinho afetivo é muito próxima. Inclusive, a legislação fala, né? Assegurar a convivência familiar e comunitária. Então, esse padrinho afetivo, ele contribui para a convivência familiar e comunitária, tirando essa criança do abrigo e sendo próximo dela, sendo amigo. Agora, não é adoção. Isso o tempo todo, a equipe da vara, a equipe do programa e a equipe da unidade de acolhimento ficam trabalhando com a criança, o adolescente, com o padrinho. Não é adoção, não há essa expectativa de constituição de poder familiar. Ele não tem esse nível de autoridade sobre a criança, mas ele contribui, é próximo. As outras modalidades de apadrinhamento seriam a provedor e a financeira. O apadrinhamento provedor é quando alguém, pode ser pessoa jurídica, também empresas, ou uma pessoa física, alguém, se disponibiliza a estar próximo dessa criança, contribuindo com o aprimoramento educacional, ajudando com o reforço escolar, dando um curso, né, para ela, um professor de inglês que tem essa disponibilidade. Então, o provedor, ele contribui com o desenvolvimento sem tanta vontade de estar próximo, fora dos espaços, né, de acolhimento institucional. E a última, interessantíssima também, é o apadrinhamento financeiro. Ele permite que pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas contribuam com o desenvolvimento, com as necessidades financeiras, materiais dessas crianças em situação de acolhimento institucional. Então, você pode patrocinar o livro, se é uma criança com deficiência ou algum tipo de doença, você pode patrocinar um tratamento, medicação, né? Às vezes é de alto custo, às vezes a pessoa precisa consumir muita fralda, né? Precisa de sonda, ter um profissional que auxilie, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, precisa se deslocar, o tratamento é longe que essa criança tem. Então, o padrinho financeiro, ele ajuda com as despesas materiais, volto a dizer, pessoa física ou jurídica. Estamos falando aí de responsabilidade social, né? E da prioridade absoluta. Então, quando os gestores, os donos de empresa pensarem em ajudar, pensar também nessa possibilidade, né? Para as crianças que precisam. Né, dessas crianças, dessas pessoas que estão ali. Na formação, assistência de modo geral, né? Todo mundo precisa, né, de suporte financeiro. Com certeza. Gente, ficou muito claro, né, para você que está acompanhando o nosso OAB na TV hoje, das possibilidades de apadrinhamento. Ele disse aqui das modalidades, né, a afetiva, a provedora e a financeira. Você tem dúvidas, quer saber como se tornar um padrinho de uma criança, de um adolescente? A gente vai responder todas as dúvidas já no próximo bloco. Eu estou conversando hoje com o Dr. Marcos Magalhães, ele que é membro da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente na OAB Bahia. Se você está acompanhando através das redes sociais, oportunidade de beber uma aguinha, pensar na pergunta e interagir com a gente. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso OAB na TV, sempre com o objetivo de aproximar o trabalho dos advogados e advogadas da OAB Bahia, de toda a sociedade. Aqui na TV Alba a gente já está aí com esse convênio, com essa parceria com a OAB Bahia, acho que há mais de 3 anos, levando esse conteúdo para você que acompanha aqui a nossa programação. E é importantíssimo também a sua participação. Então, se você quiser sugerir temas para nossos próximos programas, vai lá na nossa rede social, tanto da TV Alba como também da OAB Bahia, manda um direct, sugere tema para os nossos programas, tá? Eu estou aqui conversando com o Dr. Marcos Magalhães e a gente deixou aquela pergunta, né? Você que quer se tornar padrinho, você pessoa jurídica ou pessoa física que quer contribuir com a formação intelectual ou então com a formação familiar, porque família, como disse aqui o Dr. Marcos, é gente com quem se conta. Então, você quer estar ali presente na vida de alguém, quer contar com essa pessoa, você pode ser padrinho. E eu queria saber do Dr. Marcos quais são os pré-requisitos, né? Se eu quiser, a partir de hoje, colaborar
com uma criança, com um adolescente, de forma afetiva ou financeira, o que é que eu devo fazer? Qual o primeiro passo? Perfeito. É um processo muito simplificado. A resolução ela contribui, então, para em todo o estado da Bahia definir esses critérios. E o primeiro critério que ela estabelece é a idade. Então, que seja alguém com mais de 24 anos de idade. Para não ter uma idade, por exemplo, de 18, acabar tendo... Imaturo ainda. Imaturo. Formando a vida ainda, né? Isso. Então, a partir dos 24 anos de idade. Além disso, ela pede que seja alguém que resida na comarca, onde ele vai estar contribuindo, para facilitar, inclusive, esse processo de convivência, né? E a partir daí ela define, por exemplo, a análise documental, né, verificação de antecedentes criminais. O projeto e o programa prevêem que quando se tratar de alguém que praticou um crime contra uma criança ou adolescente, ele não deve ser habilitado, né? E ele também vai ter que estar preparado porque ele vai receber uma série de orientações, vai participar de orientações tanto na vara da infância quanto da equipe que cuida do acompanhamento desse projeto, sensibilizando, definindo então quais são as possibilidades, e ele vai assumir um compromisso. Mas basicamente o perfil é esse. Agora tem um tempo, doutor Marcos, vou fazer isso por um ano, vou fazer isso por 6 meses, vou fazer isso uma tudo única pode vez. estar perfeito, ótima pergunta. Isso tudo depende do combinado que ele vai estabelecer, porque vai ser criado um plano de atendimento para funcionar, né, esse apadrinhamento. Então, a quantidade de visitas, quais são os períodos em que ele pode, se for o caso da afetiva, né, estar fora da unidade de acolhimento com essa criança ou esse adolescente, e pode ser pactuado um período sim, até porque se ele for ser padrinho de uma criança ou um adolescente já próximo dos 18 anos de idade, certamente ela vai se tornar, né, vai atingir a maioridade civil, e aí provavelmente tudo vai ter que ser revisto na vida dessa criança, ou no caso desse adolescente, já que ele vai se preparar para o desligamento dessa unidade de acolhimento, né? Mas ele ele não precisa se obrigar a nada do que ele não queira, pode estabelecer uma série de parâmetros, requisitos. E imagino que nessa idade que a gente veja a maior necessidade até desse suporte, desse apadrinhamento financeiro, né? Porque é um jovem que estava ali em uma instituição de acolhimento a vida inteira, que não teve uma família e que precisa sair dali aos 18 anos para construir a sua própria vida. Como é que tem sido, né, essa situação e esse apadrinhamento de pessoas, por exemplo, já a partir dos 18? A unidade de acolhimento, ela se situa como o serviço de acolhimento, né, como um serviço de alta complexidade dentro das proteções que estão estabelecidas na assistência social. E não por acaso, é alta complexidade mesmo, né? Uma unidade de acolhimento se responsabiliza por ser a guardiã e fornecer proteção social no campo da acolhida, no campo de fornecer um espaço, né, de residência, de moradia, alimentação, educação articular, para que tudo aconteça. No caso do padrinho, ele contribui com esse processo e as políticas públicas, de modo geral, também devem assistir a essa criança ou adolescente, contribuindo com esse processo de apadrinhamento. De modo geral, é importantíssimo, contribui com o desenvolvimento dessa criança ou adolescente, como eu disse. Então, a expectativa é que haja mais, assim, por exemplo, esse espaço para divulgar o programa de acolhimento é extremamente importante. Eu queria dizer assim, existe um entendimento por parte de algumas pessoas de que esse processo de acolhimento, quando você visita muito uma criança ou adolescente em situação de acolhimento institucional, mas não nega a ela o direito de paternidade, maternidade, fica conversando com ela, de que você não é quem vai adotar, que isso seria prejudicial. Contudo, você me perguntou como é que tem sido a experiência, tem sido, de modo geral, no país todo, muito importante, muito interessante, porque não necessariamente, como eu disse, hoje o que define família é o afeto. Então, temos mitigado bastante essa questão de ser responsável, isso precisa ser dito, que eu sou seu pai, que eu sou sua mãe, eu passei pelo processo de adoção, agora eu tenho um vínculo de afeto melhor. Não é necessário mais nos dias de hoje, né? Então, reafirmar a questão do apadrinhamento como algo importante na vida das crianças e adolescentes é muito bom. E quem participa desse processo de apadrinhamento sempre promove relatos no sentido de que se sente muito bem, que é muito importante, inclusive, para a pessoa que ajuda, né? Com certeza. Eu acho que a nossa sociedade tem essa mania, vamos dizer assim, de ver o lado ruim das coisas em primeiro lugar.
quando o lado bom reverbera de tantas outras formas, né? Eu, como você bem disse, não ajuda somente a quem está ali, recebendo, seja esse suporte financeiro ou afetivo, mas também quem está fazendo. Isso. E aí me surgiu uma dúvida quando você falou da possibilidade de estar visitando ali, né, lá nas instituições, ao invés de estar levando a criança no final de semana, de pessoas que têm família. Exemplo, eu sou a adulta, né, maior de 24, com este perfil, que fui lá, que me cadastrei e tal, mas eu tenho também 2 filhos, já tenho minha família. E para essas crianças, as minhas, vivenciarem aquilo ali, também seria uma oportunidade bacana, né? Excelente. Pode? Isso pode também? Não tem problema nenhum. Sim. Seus filhos terão um amigo que não reside com vocês, mas Sim. que vocês vivenciam situações de tempos em tempos, e seus filhos vão saber que esse amigo, essa amiga deles, vive com a expectativa de que saia logo, mas como a legislação define que o apadrinhamento é justamente para quem tem dificuldade de ser adotado, seus filhos vão conviver, vão ter um amigo, uma amiga que mora, reside, está institucionalizado num abrigo, né, numa unidade de acolhimento institucional. Agora, doutor Marcos, eu vejo também assim hoje uma dificuldade para que as pessoas tenham acesso, né, a essas informações. Em áreas específicas que a gente precisa se dedicar mais, parece que não existe aquele interesse, aquela vontade de pesquisar. Seja para, por exemplo, sustentabilidade, a gente sabe que em Salvador e na Bahia tem vários pontos, né, que você pode deixar lá o descarte de lixos sólidos, de resíduos sólidos, mas as pessoas não procuram, não fazem, embora esteja sempre ali. Imagino que seja o caso das instituições também, né? Que existem várias, mas que o público, de forma geral, desconhece. Salvador, vamos falar só com a capital, quantas, né, desses abrigos tem, de que forma as pessoas podem saber aonde tem, se tem próximo do meu bairro, se tem dias de visitação, existe algum site ou a comissão, o Instagram de vocês tem essas informações? Existe. No site da Secretaria Municipal de Assistência Social, sim, existe o informe sobre as unidades de acolhimento institucional que funcionam. É a Sempre, no caso? A Sempre, certo. Isso. Lá você tem vários dados. Tem a relação de CRAS, tem a relação dos CREAS, tem a relação das unidades de acolhimento institucional, dos centros POP, tudo está lá, está bem estruturado. Tem também unidades de acolhimento privadas, né? Elas promovem o serviço de acolhimento, mas elas não são públicas. Então, você tem acesso a elas através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Óbvio, a Vara da Infância também tem. É até importante, é uma recomendação que eu faço, né? Você pode se dirigir diretamente a qualquer unidade de acolhimento institucional, mas fazer uma ligação para a Vara da Infância, se orientar melhor, pedir que eles mandem uma cartilha, um material informativo sobre o apadrinhamento, é bacana porque você teria mais informações até antes de já se dirigir diretamente a uma unidade de acolhimento com a expectativa, né? Eu quero ingressar no programa de apadrinhamento. Eu ia perguntar justamente isso, esse papel das varas de infância em todo esse contexto Crucial, que a gente acabou de falar. Quem habilita, quem diz se essa pessoa está apta ou não a atuar como padrinho numa unidade de acolhimento para uma criança ou um adolescente é a Vara da Infância. Ela não só define do ponto de vista do processo de habilitação, como ela faz o acompanhamento permanente. Tudo através de profissionais especializados. Mas o deferimento, a ordem, ela parte da autoridade judiciária. Aqui no caso de Salvador temos, inclusive, vara especializada. Alguns municípios também têm varas especializadas, isso é muito bom, porque quando é um juiz especializado, ele entende muito da área de criança. A sensibilidade, o compromisso, né? E temos no âmbito do Tribunal de Justiça também uma coordenação da infância que já lançou material de divulgação sobre isso. O coordenador hoje é o desembargador Salomão Rezedá, que é uma figura, todo mundo conhece ele, né? Entende bastante do assunto. Ele está coordenando o quê? A coordenação, a coordenadoria da infância e juventude, no âmbito do Tribunal de Justiça. Sim. Então ele é um grande incentivador, fomentador, além de ser uma figura conhecida. Foi juiz da infância e sempre estimulou o processo de adoção. Ele é um tema que ele entende bastante. Eu tenho na minha vida a importância assim, do Dr. Salomão Rezedá. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E aí eu precisava de uma autorização para começar a trabalhar, seja na TV, programas, publicidade. E aí eu estive lá na vara de infância com minha mãe para que ele assinasse, né, liberasse. E se logo depois eu me emancipei e como foi positivo, né, aquilo ali, mesmo aos 14 anos, desenvolveu a maturidade, a independência e eu sei da sensibilidade dele. Então, que bom que tem uma pessoa sensível e ligada, né, no papel da infância, dos adolescentes. E o juiz que assumiu a titularidade também é um juiz muito bacana, Dr. Walter, né, super experiente,
Nosso Fantástico. abraço, então, ao doutor Salomão Rezedá e o doutor Walter, que estão cuidando aí dessa situação. Estamos chegando já aos minutos finais, passa rápido, tá? É assim mesmo, a gente imagina, né? 30 minutos, meu Deus, passa rápido. E aí eu queria suas considerações finais na avaliação mesmo, né? De forma geral, dessa situação, né? Do apadrinhamento, da adoção. E o que você diria para quem está acompanhando a gente, que tem muita vontade, seja de se tornar um padrinho ou de adotar uma criança, mas não busca, se sente inseguro, acha que é muito pouco o que pode oferecer, né? A gente tem muito isso. Eu diria o seguinte, primeiro é só para esclarecer, o apadrinhamento não é para toda e qualquer criança nas unidades de acolhimento. Então você não chega lá, se identifica com uma criança e diz, eu quero ser padrinho dela. Não é assim que funciona. Então o apadrinhamento é para crianças e adolescentes com um perfil que a gente entende que não contribui para o processo de adoção. Como eu disse, crianças com mais idade e grupo de irmãos com alguma deficiência, algum transtorno, alguma dificuldade que as famílias entendam que não seria o perfil adequado para elas, né, atuarem como pais e mães através do processo de adoção. Outra coisa é que o tema, nem todo mundo concorda com ele, como nem todo mundo concorda, né, com a questão da guarda compartilhada, que é um tema novo, né, que fala da obrigação por parte de ambos os pais, ex-cônjuges, né, a partir do processo de divórcio, ambos se responsabilizarem, conviverem com a criança, ainda que em períodos alternados. E temos uma série de outros temas também, no âmbito do direito de família ou do direito da criança e do adolescente, que geram assim, sentimentos os mais variados na sociedade. Mas eu volto, na minha opinião, é um ato de amor, é um ato de compaixão mesmo, sabe? Uma disponibilidade importante. Eu não vejo, dentro das críticas ao programa de acolhimento, críticas maiores, senão falta de conhecimento, com todo respeito a quem pensa diferente. Porque se não existisse o programa de apadrinhamento, o que é que a gente tinha antigamente? Para algumas crianças e adolescentes, as unidades de acolhimento liberavam, por exemplo, na véspera do Natal, para ter uma ceia bacana. Mas no dia seguinte, sem compromisso nenhum, acabou o compromisso, foi só com a ceia, as crianças eram devolvidas para a unidade de acolhimento e seguia-se assim mais um ano, talvez ano que vem essa pessoa que me levou volte e tal. E o programa de apadrinhamento, ele define através de um planejamento, uma estratégia de suporte. Muito mais organizado, tanto para quem ajuda quanto para quem recebe. Tanto para quem ajuda quanto para quem recebe. E é importantíssimo, pensem numa criança que não tem referência familiar. Ela existe no mundo sem a referência, ela mora dentro de um abrigo. Então, a referência afetiva que ela tem são outras crianças ou adolescentes, os profissionais dali. Então, essa pessoa que é padrinha é mais uma pessoa importante que pode contribuir com a vivência externa da unidade de acolhimento. E a contribuição financeira é tão importante quanto, não estou destacando, mas realmente o padrinho afetivo, alguém que está próximo, né, do ponto de vista de ser um exemplo para essa criança contribuir, eu acho que emocionalmente só é muito bom. Acho até que o padrinho ganha mais, né, no saldo aí, por estar contribuindo e pelas experiências que ele vai ter de aprendizado, de convivência e o sentimento, né, de que está contribuindo com a nossa sociedade. Eu tenho certeza que ele ganha muito mais do que a criança ou adolescente. Então, seria basicamente isso. Doutor Marcos, a gente, só para finalizar mesmo, o trabalho que vocês estão fazendo na comissão, o Instagram da comissão, o contato para quem quer saber mais, se aproximar também, né, da comissão. Perfeito. Na nossa comissão, a gente recebe demandas relacionadas ao direito da criança e do adolescente, né, e buscamos a melhor forma de contribuir. A OAB ela tem um papel, né, enquanto representação da sociedade civil, de instrumentalizar uma consciência crítica que promova os direitos humanos, os direitos da criança e do adolescente. Nossa presidente é a Ana Carolina Trabuco, que a gente chama de Carol, carinhosamente. E existe um perfil no Instagram chamado Comissão de Proteca. Comissão de Proteca, porque não tem seria Comissão de Proteção, mas não pode ser cedilha, Comissão de Proteca. E vai ter o O? Proteção, senhor. Comissão de Proteca, não tem um O. Não tem o O. Ficou Proteca. Ficou engraçado, acho que é o limite de enquanto palavra. E se puderem, sigam a gente nas redes sociais. Acabamos de sair, estamos na semana, né, dos direitos da criança e do adolescente, 12 de outubro. 12. E foi bem bacana, fizemos também um webinário com vários temas, discutimos a escuta e o depoimento especializado, discutimos trabalho infantil, foram várias temáticas, né? Então o trabalho da nossa comissão é esse, orientar, sensibilizar, contribuir com a apuração em casos de situações de violação de direito e, acima de tudo, enquanto OAB, na instituição nacional,
promover a defesa dos direitos humanos em todos os espaços. No caso da criança e do adolescente, com a expertise, ali o foco em direito da criança e do adolescente. Mas é um prazer contribuir. Tá bom? Muito bem, prazer também foi nosso de receber aqui você para essa entrevista, desses esclarecimentos, de poder também ajudar, estimular você que está em casa, que ligou a programação por acaso e que viu esse tema e que se interessou e que pode ajudar, seja financeiramente ou seja com aquele carinho, com aquele afeto, as crianças e adolescentes. Quero agradecer ao Dr. Marcos Vinícius Magalhães, que está aqui conosco hoje, e convidar você que está em casa a acompanhar aqui a programação da TV Alba e também seguir as redes sociais e também cuidarem mais desse assunto. Eu costumo falar que não tem desculpa para dizer, eu não sabia, eu não conheço esse assunto, porque na internet tem tudo hoje, né? Basta você pesquisar, você acabou de dizer, teve o webinário, tem as redes sociais, tanto da TV Alba quanto da OAB, e tem lá chuva de informação. Gente, obrigada pela companhia, a gente se vê na semana que vem com mais um OAB na TV e você já sabe, pode participar com a gente, sugerindo pautas e entrevistados. Eu aguardo você na próxima quinta-feira, 13h30 e também nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.